Obrigado, irmão. Queria saudar a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, é um prazer estar com vocês aqui hoje novamente. Não sei se você que está aí atrás está conseguindo me ouvir. Está dando para ouvir bem? Por causa da chuva. Gostaria de agradecer também, de uma forma especial, nossa irmã Vera, que ligou para nós, ligou para mim essa semana fazendo o convite para que eu pudesse estar trazendo aqui a mensagem. Gostaria de agradecer também ao pastor Eusébio, mais uma vez cedendo o púlpito para que a gente pudesse estar falando a palavra de Deus. E louvado seja a Deus também, que o nosso pastor está conosco hoje. Louvado a Deus por isso. Irmãos, como o tema proposto dessa noite é Diáconos celebrando a glória do reino de Deus, nós falaremos um pouquinho a respeito de um diácono, mas antes disso eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. Uma pergunta que você provavelmente vai saber responder, que é tema aí de escola bíblica dominical. Quem foi o primeiro diácono do cristianismo? Quem sabe responder? Os professores da escola bíblica dominical, hein? Eu vou dar uma dica, está em Atos capítulo 6. Quem foi o primeiro diácono? Quem sabe? Pastor não? Pastor não pode responder. Sabe responder? Estevão, isso mesmo. Primeiro diácono da igreja se chamou Estevão. Irmãos, e como nós estamos celebrando no segundo domingo do mês, o mês do diácono batista, eu não poderia escolher outra pessoa, outro servo de Deus, que tem muitos exemplos para nós. E eu escolhi, na verdade, Estevão, por ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo de Deus. Queria convidar a amada igreja, caso você possa colocar de pé, nós estaremos fazendo a leitura bíblica. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem ou acessar a Bíblia de vocês em Atos Apóstolos, capítulo 6, estaremos fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo 15. Depois estaremos lendo Atos, capítulo 7, do versículo 54 ao 60. Eu estou utilizando a Nova Versão Internacional, mas acredito que não teremos muita diferença, né, na tradução bíblica. Se vocês quiserem, nosso irmão estará projetando aí no slide o texto bíblico, ok? Então vamos ler a palavra de Deus. Está escrito assim no versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Versículo 2, por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, passaremos a ele essa tarefa. Versículo 4. E nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, e então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além dele, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos dos Judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem,
Ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram ao sinédrio. Versículo 13, ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Versículo 15, olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram o seu rosto, que parecia o rosto de um anjo. Atos Apóstolos, capítulo 7, versículos 54 ao 60. Estaremos lendo. Versículo 54. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se de todos juntos contra ele. Versículo 58. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Verso 60. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. E dizendo isto, adormeceu. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Os irmãos já podem se assentar, por favor. Amados, a título de introdução, eu gostaria de falar um pouquinho sobre algumas características de um homem e de uma mulher cheios do Espírito Santo de Deus. Aqui o texto nós estamos tratando de Estevão, estamos falando de Estevão. Estevão foi um grande homem de Deus e nos deixou características muito essenciais a nós, que nós devemos segui-lo, ou que nós devemos, de uma certa forma, analisarmos a vida de Estevão e trazer para os nossos dias algumas dessas características. A primeira é: quem foi Estevão? Nós já sabemos, como a irmã mesmo já acabou de responder anteriormente, Estevão foi o primeiro diácono da igreja cristã. Nós vemos isso em Atos, capítulo 6, versículo 5. Ele não foi só o primeiro mártir, mas ele também foi, o primeiro diácono, ele também foi o primeiro mártir. Nós vemos isso em Atos, capítulo 7, versículo 60. E quais as evidências que nós podemos ver na vida de alguém cheio do Espírito Santo? Eu separei 12 evidências que são vistas na vida de Estevão e que também podem ser vistas em nossas vidas. Quando falamos de diácono, de diaconia, nós vemos na palavra de Deus ela de duas formas. Nós vemos os diáconos sendo aqueles a quais os apóstolos instituíram, ou seja, consagraram na igreja para determinada função, ou seja, para trabalhar, servir à mesa, ajudar os necessitados. E a palavra também diaconia, ela também serve para todos aqueles que servem, porque diácono também significa servir. Então, todo e qualquer que serve a Jesus Cristo, embora exista um grupo específico, qual nós hoje estamos comemorando, diácono, que são instituídos, são consagrados para trabalho específico na obra de Deus, todos nós que servirmos de uma certa forma também somos serventes. A palavra significa servir. Então, irmão Rogério, irmão Diogo, os irmãos que dão aula na escola bíblica dominical também podem ser considerados diácono por sua diaconia, pelo seu serviço, por estar servindo o Senhor. A primeira questão de um homem grande, um grande homem cheio do Espírito Santo de Deus, é que esses homens são irrepreensíveis. Veja comigo no versículo 3, que está escrito: Irmãos, escolho entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheio do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos,
elas são irrepreensíveis, possuem uma vida de bom testemunho, uma vida de boa reputação, possuem uma vida exemplar. Então, os diáconos, a sua primeira característica é que eles são homens irrepreensíveis. Estevão, ele não só vivia aquilo que ele ensinava e vivia de fato tudo que ele pregava. Ele era um homem muito cheio do Espírito Santo de Deus. A segunda característica que nós podemos ver no texto, ainda analisando o versículo 5, que os diáconos, ou que um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e quando eu falo homem, eu também estou me referindo a mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Então, no verso 5 está escrito: tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ou seja, eles são salvos pela fé, vivem só pela fé, são totalmente dependentes do Espírito Santo e dependentes do Senhor Jesus. Por serem cheios de fé, eles vivem apenas com a dependência do Espírito Santo de Deus. Então, a segunda característica que eu vejo na vida de Estevão é que ele era um homem cheio de fé. A terceira característica de um homem cheio do Espírito Santo de Deus é que eles são cheios também de sabedoria. Conclua comigo no versículo 3 ainda: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Amados, sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento, porque muitas pessoas possuem conhecimentos, mas são tolas. Nós poderíamos estar falando de sabedoria, pegando a palavra de Gênesis e Apocalipse, e existem muitos e muitos textos que vão falar sobre a sabedoria. Mas a sabedoria qual nós vemos aqui na vida de Estevão, que está se referindo a Estevão, é a sabedoria como um uso correto do conhecimento. Então, sabedoria é o uso correto do conhecimento. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Sabedoria é temer ao Senhor, como está escrito em Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Irmãos, eu tenho muitos amigos pastores, eu converso muito a respeito da pregação do Evangelho, do temor do Senhor, e eu já conversei com um pastor com mais de 25 anos de ministério. Eu perguntei: pastor, é normal a gente subir ao púlpito, a gente ter um pouquinho de temor, às vezes dar uma tremida, ter aquele frio na barriga? E esses irmãos vão sempre falar: todas as vezes que eu subo para pregar, ou para ministrar a palavra de Deus, eu tenho frio na barriga, porque eu temo. Eu tenho temor do Senhor, e não devemos ter só apenas temor, mas devemos também tremer na presença do Senhor. Então, uma das coisas a quais os homens de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, é que eles possuem sabedoria, mas eles sabem usar essa sabedoria de forma correta. A quarta característica é que homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus são também cheios de graça. Olha comigo no versículo 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Em outras palavras, esse homem transbordava a beleza de Cristo, ele transbordava o perfume, o bom perfume de Cristo, e por ser cheio do Espírito Santo, realizava grandes maravilhas entre o povo. Estevão, um homem cheio de graça, cheio de fé, cheio de sabedoria. O quinto ponto, ou a quinta característica de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, são que também eles são cheios de poder. Não tem como ser cheio de ter poder sem ter graça. Não tem como ser cheio de poder sem que nós sejamos cheios da graça do nosso Senhor Jesus. Confira comigo o versículo 8, está escrito: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Não tem como ser cheio do Espírito sem ser cheio de poder. Quem está cheio do Espírito Santo está cheio do poder de Deus. E eu lembrei quando eu estava fazendo o esboço a respeito do poder.
na vida do crente, da graça do Senhor Jesus. Eu lembrei de um testemunho de Hernando Dias Lopes, que ele conta que um seminarista nos Estados Unidos, quando ele estava pastoreando uma igreja, um seminarista conta para ele ali um testemunho que ele teve a respeito disso aqui. O seminarista se achava super sábio, o seminarista já achava que sabia tudo, conhecia a palavra toda, já tinha lido de Gênesis, Apocalipse várias vezes a palavra de Deus, e um certo dia, onde ele morava, ele foi chamado para poder ir na casa de uma pessoa que tinha uma das filhas endemoniada. E aí esse seminarista, ele aceita o convite, vamos lá, já conheço o Senhor mesmo, estou cheio de sabedoria. Diz ele que nesse testemunho que o seminarista chega nesse local e quando ele manda ali aquele demônio sair, o demônio não saía. Ele vai, clama de novo, ora, bota a mão, manda o demônio sair, sai, o demônio não sai de jeito nenhum. E ele começou a questionar a sua fé, começou a questionar o seu conhecimento, e começou a ser cético a respeito da fé e até mesmo ser cético a Deus. Será que realmente eu sou um crente? Será que eu tenho o Espírito Santo em mim? Será que eu realmente... isso vai acontecer através de mim? E ele diz o seguinte nesse testemunho, que Deus falou com ele assim: meu filho, você tem muito conhecimento, mas você não tem poder. Você precisa ser revestido do meu Espírito Santo de Deus. E quando ele escutou essa palavra, ele caiu de joelho e pediu: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele levantou e o Senhor falou para ele assim: levanta e manda sair que vai sair. E ele mandou expulsar e aquele demônio saiu na mesma hora. Ou seja, nós podemos ter conhecimento, podemos ter sabedoria, mas nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Sabedoria, ela é bom, mas o poder de Deus, ele é muito melhor. A sexta característica aqui, irmãos, agora, irmãos, tem um preço na verdade aqui. Quando a gente fala de ser cheio do Espírito Santo de Deus, não é algo que acontece do nada. Quando a gente analisa aqui o verso 9, nós vemos que existe um preço a ser pago, e esse preço Estevão pagou. Vocês querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? Olha as consequências aqui no versículo 9. Está escrito: contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Olha só no verso 9, irmãos. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos. Um homem cheio do Espírito Santo vai ter opositores. Um homem cheio do Espírito Santo vai ser perseguido, injustiçado. E a palavra aqui, opositor, no dicionário quer dizer, haverá concorrentes. Aquele que quer ser igual a você, mas não vai conseguir. E para isso são opositores de tudo que você faz. São acusadores e são mentirosos. E foi isso que os judeus, foi ali o que eles fizeram ali contra Estevão. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque lá no versículo 10 está escrito, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que nós tenhamos opositores, oposição, mesmo que nós sejamos injustiçados, porque nós vamos ver no texto aqui que Estevão foi injustiçado, foi acusado de ter cometido um crime contra a lei de Moisés, ele não cometeu. Fizeram com Estevão a mesma coisa que fizeram com Jesus, tentando apertar o Senhor Jesus para que ele cometesse um pecado contra a lei e fosse apedrejado. Fizeram a mesma coisa aqui com Estevão. Mas Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E um homem cheio do Espírito Santo, ele é irresistível. Irresistível. Sexta característica de um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, é um homem irrefutável. Olha o versículo 8, irmãos. A palavra diz que ele fazia grandes maravilhas e sinais. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não só incomoda, mas é perseguida.
mesmo fazendo maravilhas e sinais, serão perseguidos. Olha o que Mateus 5, versículo 10 vai dizer. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10. Perseguidos por causa da justiça. E o próprio texto de Atos 6 vai falar, e Atos 7 vai falar, a gente vai ler um pouquinho para frente, sobre o justo. Ele foi visto como justo, mas foi injustiçado. Mas a palavra de Deus fala que quem é perseguido por causa dele, essa justiça que é o próprio Cristo, é deles que o reino dos céus. É deles. Nós somos bem-aventurados por sermos perseguidos. E uma coisa eu sempre falo, irmão, se na vida de um cristão não houver perseguição, injustiça, traição, se nós não formos perseguidos, algo está errado na vida do cristão. O cristão, ele tem que ser perseguido, porque lá em Apocalipse vai falar que o primeiro cavaleiro, quando fala dos 4 cavalos que saem para batalhar, o primeiro cavaleiro, quando sai para vencer, e é o próprio Cristo, logo após vem um outro cavaleiro, o cavalo vermelho, que vem para perseguir e matar. Então, onde há a pregação do evangelho verdadeira, há perseguição. Assim não foi diferente na vida de Estevão. Onde há a pregação do evangelho, vai haver perseguição, e se não houve perseguição, algo está errado. Sétima característica de um homem cheio do Espírito Santo de Deus é que suas palavras são irresistíveis, conforme eu falei, mas vamos analisar o versículo 10, está escrito: mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ou seja, um homem cheio do Espírito Santo de Deus tem a vida irrepreensível, as obras irrefutáveis e as palavras são irresistíveis. Este homem era a boca de Deus. Estevão era homem e boca de Deus. O que Estevão estava fazendo, era pregar o verdadeiro evangelho de Deus, e por isso ele era perseguido, ele teve opositores, e nós veremos que ele foi martirizado. Ele morreu, mas não negou o seu Deus, não negou nosso Senhor Jesus. Oitava, homens cheios do Espírito Santo possuem uma paz inexplicável nas horas difíceis. Olha o versículo 15 comigo, irmãos. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia um rosto de anjo. Estevão não estava, irmão, num lugar fechado. Ele estava dentro do sinédrio. Estevão estava no corredor, vamos dizer, da morte, sendo injustiçado. Estava para ser martirizado, porém ele estava em paz. Eu acredito que o martírio, irmãos, ele é um dom de Deus. Eu acredito. Tem muitas passagens bíblicas e muitos textos extra-bíblicos dos pais, dos martirizados após a palavra de Deus, e não vai muito longe disso, até no século 14, 15, nós vemos homens, grandes homens de Deus, perseguidos e mortos, sem negar ao Senhor Jesus. Sem negar ao Senhor Jesus. Alguns jovens me perguntam, e geralmente me fazem a pergunta quando fala disso aqui. E essa semana passada não foi diferente. Uma criancinha de 6 anos me perguntou: e tio, se alguém quiser me matar, falar para eu negar Jesus, e eu no meu coração eu falar, eu não nego, mas com a minha boca eu com medo eu falar que eu nego. Como que fica essa situação, tio? Aí eu pensei para um lado, pensei de outro, falei, eu acredito, filho, que um homem cheio do Espírito Santo de Deus não vai negar o seu Deus. Nenhum. Nem você. Nem você. Um homem, mediante as perseguições, mediante ao martírio, ele não tem condições de negar o seu Deus. Se ele nega o seu Deus, é porque ele não está cheio do Espírito Santo de Deus. Eu creio que esse dom, que o martírio, a morte, ele é sim um dom que Deus concede.
A nona característica de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus é que eles são reconhecidos pela sua coragem. Atos, capítulo 7, versículos 51 ao 57. Vamos estar lendo. E aqui eu vou tentar falar da mesma forma que eu entendo e que eu vejo Estevão falando no Sinédrio. Porque Estevão começa ali seu discurso, começa a sua defesa, sua apologética, se defendendo, e a gente nunca viu no Novo Testamento algo tão grande de uma defesa de textos bíblicos, a qual Estevão fez nesse capítulo 7. Mas eu vejo que Estevão, ele falou de uma forma autoritária, com autoridade diante do Sinédrio. Ele disse assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Falando do nosso Senhor Jesus. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Não lhe obedeceram. Estevão está aqui, está dando uma aula teológica no Sinédrio. Esse sermão de Estevão, ele começa a citar, lá na época de Abraão, ele vai falar de Moisés com propriedade, ele vai falar de José, ele vai falar de Davi, até chegar a Jesus, para resumir Jesus. E se você analisar o capítulo 7, você vai ver que ele cita sendo conhecedor da lei, e ele estava sendo injustiçado pela lei, ele estava sendo abordado de uma forma para que ele fosse morto pela lei injustamente. E aqui ele dá um discurso, e nós vamos ver algo maravilhoso aqui para frente. O que acontece, o que Deus vai mostrar através de Estevão no Sinédrio, e nós vamos ver que o Sinédrio ainda continua com o coração duro. Ao invés de ganhar a simpatia do Sinédrio para escapar da morte, ele resolveu morrer com a verdade, corajoso e cheio do Espírito. Olha que 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vai dizer sobre isso. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo. Não fomos chamados para termos um espírito de covardia. 10º aspecto, já quase terminando. Um homem cheio do Espírito Santo produz fé nos crentes e fúria nos ímpios. Veja comigo o versículo 54. Ouvindo isto, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra eles. Rangiam os dentes contra eles. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? A palavra de Estevão está entrando como uma flecha, como uma espada de 2 gumes no coração daqueles que estão no Sinédrio. É isso que nós estamos vendo aqui. A palavra dele entra penetrando. Olha que Hebreus 4, versículo 12 vai dizer: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Foi isso que aconteceu aqui pela palavra de Estevão. E algumas lições que nós podemos tirar desses textos até aqui é que essa palavra, ou ela vai produzir endurecimento de coração, ou aquebrantamento. Ou ela vai produzir arrependimento, ou vai trazer resistência. Ou ela produz fé salvadora, ou incredulidade. Ou seja, não tem meio termo. Quando nós entramos para assistir ou para escutar a pregação do Evangelho, não tem meio termo. Ou nós endurecemos o nosso coração, assim como o Sinédrio, para a palavra de Deus, ou nós aquebrantamos o nosso coração para crer na palavra de Deus. Nós não podemos sair da mesma forma que nós entramos. Ou ela vai produzir arrependimento no nosso coração, ou ela vai produzir resistência contra a palavra, e contra o pregador e contra a pregação. Porque foi isso que fizeram com Estevão. Ou ela produz fé salvadora,
ou ela vai produzir incredulidade, as pessoas vão continuar não crendo. Ou seja, ou ela produz salvação, ou ela vai produzir condenação. E o que o Sinédrio escolheu? O que o Sinédrio escolheu? Ranger os dentes, endurecer o coração ao invés de quebrantar o coração. Preferem rejeitar a pregação e matar o mensageiro. Mas glórias a Deus, pois quando o mensageiro tomba aqui na terra, ele é levantado nos céus. Quando tombamos aqui na terra, nós somos recebidos no céu, e nós vamos ver aqui na palavra uma coisa, um texto maravilhoso. 12º. Um homem cheio do Espírito Santo vê pela fé coisas que outros não podem ver. Versículo 55, analise comigo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. Estevão, ele não estava num lugar, irmãos, aberto. Ele não entrou, não teve visão, não teve sonho, ele não teve um arrebatamento, vamos se dizer. Ele estava num lugar confinado, dentro do Sinédrio, e a palavra vai dizer que ele olhou para o céu, e ele vê aqui a glória de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele vê pela fé, ele realmente viu a glória de Deus. E nós temos visto, amados irmãos, os céus e nossas tribulações e nossas aflições. Nós estamos olhando para o nosso Deus nas nossas aflições, ou será que nós estamos olhando para os políticos, para os vereadores, para os presidentes? Será que a nossa solução ela vem dos homens? Aqui Estevão olhou para o céu. É de lá que vem o nosso socorro. De lá que vem o nosso socorro. Já caminhando para o final, uma curiosidade aqui, irmãos, que passa quase que despercebido nesse texto. Verso 56. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Repararam algo diferente nesse texto? Repararam algo diferente nesse texto? Quem consegue, através da leitura desse texto, distinguir um pequeno detalhe nesse texto que faz toda a diferença? Ele passa despercebido muitas das vezes para nós. Porque quando olhamos para a palavra de Deus, a gente sempre vai ver o Filho de Deus, Jesus assentado à direita do trono de Deus. Nós nunca vimos em outra passagem o Filho de Deus de pé. Jesus não está sentado, e sim de pé. Por quê? Por que que no texto do versículo 56, Estevão vê o Filho de Deus de pé no seu trono, não vê ele assentado? Porque Jesus, amados, diante de um homem ajoelhado para morrer apedrejado, ele se coloca de pé nos céus para recebê-lo. Jesus está de pé para receber Estevão. Estamos preparados para isso? Estamos preparados para isso, irmãos? Eu fico pensando, eu fico vendo alguns noticiários, algumas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que a gente está despercebido. Nós temos visto alguns irmãos, alguns missionários em campo sendo mortos, igrejas sendo queimadas, e nós não estamos vendo nos noticiários. Isso tem sido escondido. Mas nós sabemos que nossos irmãos estão lá, morrendo, perseguidos, decapitados. E nós acreditamos que, assim como no primeiro século, os cristãos eram perseguidos, nós também seremos perseguidos. Nós temos todo o basamento bíblico para acreditar que a igreja será e estará participando da grande tribulação, ela só vai ser retirada no meio. Quando olhamos para Apocalipse, ele fala: quem são esses que vêm? João fazendo uma pergunta para o anjo,
ou para o ancião, ele fala assim, ele pergunta, quem são estes que estão com as suas vestes brancas, salpicadas de sangue? E aí o anjo, o ancião, responde, esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram o seu sangue nas vestes do Cordeiro. Ou seja, a igreja não vai ser arrebatada antes da tribulação. Não vai. Aqui temos um ponto a qual muitos discordam, e isso não tem significância nenhuma para os crentes. Não de forma salvífica. Se ele virá antes, glória a Deus por isso. Se ele vai vir depois ou no meio, glória a Jesus por isso. Mas temos de forma explícita no livro de Apocalipse, dizendo que a igreja estará. Se os nossos antecessores, nossos irmãos morreram pelo martírio, por que será que Deus nos tiraria dele? Nós passaríamos e nós vamos passar pelas mesmas coisas. Nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus para suportar o que está para vir sobre a terra? Será que estamos preparados para isso? Precisamos estar cheios do Espírito Santo, irmãos. É fato que ainda algumas coisas precisam acontecer. A gente costuma dizer, se Jesus voltar hoje, Jesus vai voltar hoje, vai voltar amanhã, botam data, e a gente fica preocupado. Eu estou preparado para Jesus voltar. A gente tem que estar preparado, irmão. É com hoje, não com amanhã, porque o amanhã não existe, o futuro não nos pertence. Jesus, ele virá em glória no céu e todos vão ver, todos virão. O Filho de Deus voltando, assim como ele ascendeu ao céu, ele voltará da mesma forma. Mas Jesus pode voltar para nós hoje. Jesus pode voltar hoje para nós. Estamos preparados? Somos cheios do Espírito Santo de Deus? Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem segurança, ela não tem medo, ela tem certeza. 12º, o homem cheio do Espírito tem certeza de sua salvação, versículo 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Certeza. O que Estevão está dizendo aqui é que ele tem certeza, ele sabe para onde ele está indo. Ele não tem dúvida, não existe dúvida. Nós temos certeza de que quem nos salvou foi Cristo Jesus. Se fosse mérito nosso, nós estaríamos perdidos. Mas como foi Ele que nos salvou, nós temos certeza de que estaremos com Ele. E para encerrarmos, gostaria de terminar com algumas mensagens inspiradoras de grandes servos de Deus na história. Grandes homens de Deus que passaram por momentos difíceis na história. O primeiro é Moody, que vocês provavelmente já conhecem. Era um grande avivalista, estava vivendo um momento de um grande avivamento nos Estados Unidos, até que ele adoeceu, até que ele ficou doente. E ele disse assim: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, estou entrando na glória. Afasta-se terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. O médico e pastor galês Martin Lloyd-Jones, escritor usado por Deus nos púlpitos depois de uma grande luta contra o câncer, disse para os seus familiares e para os membros da sua família: por favor, não orem mais por minha cura, não me detenha da glória, não orem mais por mim, não orem, não me detenha da glória de Deus, eu quero ter um encontro com o meu Deus. Grandes exemplos a seguir, homens cheios do Espírito Santo de Deus, não tem dúvida, mesmo sendo injustiçados, perseguidos, permanecem na fé. É a perseverança dos santos. E para terminar, um homem cheio do Espírito Santo perdoa até mesmo seus maiores inimigos. Versículo 60. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor,
não os consideres culpado deste pecado. E dizendo isso, ele adormeceu. Eu gostaria que o irmão colocasse um vídeo, é bem pequeno, e após o vídeo eu estarei comentando. Senhor Jesus, recebe meu espírito. Senhor, não lhes imputes este pecado. Suas últimas palavras, quando ele não só orava e perdoava, foi: Senhor Jesus, não imputes este pecado a eles, assim como o próprio Jesus disse na sua morte. O perdão, amados, é a maior marca de um homem e de uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Se nós não perdoarmos, não podemos servir ao nosso Deus. Temos que estar dispostos a perdoar, assim como Estevão. Muitos de nós, irmãos, inclusive eu, ainda possuem marcas, traumas, que precisam ser tratadas. Precisamos ser amados, precisamos perdoar, precisamos receber perdão. Perdão não é um sentimento, é uma escolha. Nós fazemos uma escolha. Estevão, mesmo morrendo, apedrejado, pediu perdão para aqueles que estavam matando. Se nós queremos servir o Senhor, diaconia, servir, nós precisamos saber perdoar. E o perdão para mim é a maior marca de um servo cheio do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, que essa mensagem possa trazer muitas lições aos nossos corações. Amém, irmãos? Eu gostaria de convidar a Pastor Zé, passar a palavra para Pastor Zé. Graça e paz, irmãos. Estamos bem, graças a Deus. Depois de um susto, a gente retorna bem. Ainda com um pouco de falta de ar, mas com tanto ar que temos por aí, certamente não vai faltar. Nós temos escutado sobre o Estevão. Aquilo que
me chamou a atenção foi que um homem que anda com Deus, ele morre com Deus. Você reparou? Aquilo que aconteceu com Estevão, ele andou com Deus, ele morreu com Deus, ele não morreu sozinho. Nenhum filho de Deus, por mais isolado que esteja, morre sozinho. Ele tem sempre um Jesus a quem falar e a quem ver. E isso deve alegrar o seu coração, o nosso coração. Não tenha medo de viver para Deus. Em momento nenhum você vai morrer sozinho. A sua caminhada aqui na terra, ela será gloriosa, porque você nunca vai ficar sozinho. Tem muita gente hoje com medo de estar sozinho. Hoje tem gente em casa, rodeada de pessoas, que se sente sozinha. Hoje tem gente enchendo a cara para ter uma distração por um momento em que o álcool vai inebriar, para ele não se sentir sozinho. Tem gente que vai tomar comprimido para dormir a noite inteira com medo da solidão. Nós vimos hoje que o cristão que vive com Cristo, até na hora em que tem que se separar deste mundo para ir para outro, ele vai com Cristo. E esse Cristo, como nós podemos ver, era o Filho do homem. Você reparou? Não era o Filho de Deus? Porque Jesus sabia o que ele estava sofrendo. Era o homem Deus em pé, por causa do homem de joelhos morrendo. E isso deve alegrar o seu coração, no seu sofrimento, na sua dor. Jesus, o homem que encarnou, que viveu, está olhando para você, para a sua dor, para as suas lutas, os seus sofrimentos. E ele fica de pé para te honrar e para glorificar o Pai. Glória seja dada a Ele. Deus abençoe, querido irmão. Eu tenho aqui alguns diáconos e eu não vou perder a oportunidade no dia do diácono chamar para vocês ficarem aqui na frente. Vão ficar longe de mim, é certo. Venham aqui representando. Sim, meu filho, já devia ter pulado pela escada, por gentileza. Aqui na frente, aqui. Não, você vai olhar para mim, meu Antônio. Não, para mim. Isso, assim, olhando para mim. Aqui. Irmão, cada um de vocês é um servo do Senhor. E você deu um voto de confiança porque acreditou. Eu vou pedir ao fotógrafo, faça o seguinte, que tire uma foto daquele canto, outra daquela canto, e depois uma lá de cima. Pode ser? A irmã Vera adora foto e ela tem um negócio lindo de foto, né, irmã? Então não podemos deixar passar essa oportunidade. Olhando para a foto, registrando. Isso, olha lá. Até a máscara dele está sorrindo. Ok, agora daquele lado ali, por gentileza. Obrigado. Vocês acreditaram em cada um destes homens e mulheres que estão aqui. Agora, daquele lado ali. Isso. Com essas flores tão bonitas aqui no meio, não pode perder a oportunidade. Ok, as mais fotos que você tirar, fica por sua conta, tá? Para a irmã Vera colocar nos painéis depois. Eu estava dizendo que quando estes diáconos foram apresentados, ainda vai ser apresentado o nosso irmão ali, você confiou neles, você acreditou neles. Eles não foram impostos para a igreja. A igreja votou, a igreja tem essa autonomia. E nós nos alegramos porque você, ao confiar neles, você tem orado por eles. E eles têm servido a igreja. Tem sido um testemunho, né? Temos aqui duas crianças, né? O Antônio e o irmão, irmão Miguel. São duas crianças traquinas que vocês não sabem, não param quietos um minuto. Você sabe aquele negócio de fica quieto, ele não fica quieto. Mas que essas crianças não param mesmo, sempre fazendo as artes deles. E aquilo que eles mais gostam de fazer, servir. Quando você chegar ali na portão, você vai ver que rasgaram ali o chão. Aqui, a culpa é do Antônio. Você vai dentro da sala que nós tínhamos o teto caindo, a culpa é do Antônio. Não, a sala estava caindo, agora não está mais. Está tudo consertado. A culpa é do Antônio. Você não sabia. Mas nós estamos falando isso porque esse morrinho aqui, volta e meia, está capinado. A culpa é dele.
Ele é o culpado disso. Com 70 e uns trocados de anos, quase 80, ele vai para o morro e ele capina tudo. O Antônio já passou dos 80 e uns trocadinhos. O que significa isso? Não tem idade para servir. Você para de servir quando você desiste da vida. E nós temos aqui duas irmãs que, para mim, são exemplo. Quando eu cheguei aqui, elas estavam segurando com unhas de dentes essa igreja, junto com a igreja, mas elas lutando contra tudo e todos, elas guerreando. Então, a gente tem que dar glória a Deus por esses homens e essas mulheres que lutaram. Nós não podemos nunca deixar de referir isso. E junto com eles estão todos vocês. Ministério de louvor. O Paulo, a trancos e barrancos com as doenças dele, tadinho, né? Sabe Deus como? Vencendo. Um servo do Senhor. Eu poderia enumerar todos aqui. Quantas guerras e batalhas vocês passaram e venceram? Por isso, o dia deles hoje é seu também. Receba essa oração, em nome do Senhor Jesus, de gratidão do meu coração, por esses 6 anos que eu tenho visto vocês servirem ao Senhor. Isso aqui não estou elogiando ninguém, estou dando honra a quem merece honra. Isso não é elogio. Elogiar, por vezes, a gente elogia sem nem merecer, né? Mas não, nós estamos aqui glorificando a Deus pela vida de cada um dos irmãos e pela sua vida, que às vezes nos bastidores você esteve lá, do lado de cada um deles, contribuindo, animando, fortalecendo a cada um e dizendo, vamos embora, vamos, mais um, né? Mais uma légua, mais uma légua, mais um caminhar. E nós podemos ver também uma grande ajudadora, a nossa irmã Vera Vasconcelos. Sempre ao lado do Ministério Diaconal. Ontem, montando essa cruz, ela sozinha não podia montar, mandou o Hélio colocar. Eu disse, pastor, eu quero colocar a cruz lá, está fazendo falta, é bom olhar para a cruz. A irmã Vera também gosta. Eu disse, se ela gosta, coloca agora. Pode deixar que eu amanhã vou chegar mais cedo e monto. Mas o irmão Hélio apareceu aqui, ó, ela pegou ele no susto e o Hélio teve que montar. Aí para chegar ao Paulo só ficou contemplando. Hélio, mais para a direita, mais para a esquerda, tá bom aí. Foi ou não foi? Gente, isso é corpo de Cristo. Isso é corpo de Cristo. Pessoas que servem, pessoas que estão amando. Cheios de defeitos, tal e qual como o pastor, e o pastor é o pior deles todos. Que eu não sou melhor que ninguém aqui, talvez seja o pior. Se Deus mostrasse a minha vida, alguns iam ficar envergonhados e dizer assim, não queremos esse pastor aqui não. Acho que Davi é um santo. Porque todos nós sofremos e temos lutas internas. Pai, a Ti queremos dar a honra e a glória. Só Tu és digno de receber essa adoração, esse momento que nós queremos Te dar, de honrar e glorificar o Teu nome, pelos Teus servos, têm sido incansáveis, têm lutado diariamente para abençoar vidas, pessoas que precisam, eles estão aí de braços abertos para abençoar, para derramar bênçãos sobre essas vidas, não deixando faltar nada àqueles que precisam e orando também por aqueles que estão menos favorecidos. Eu te louvo pela vida de cada diácono aqui presente e por aqueles que estão em suas casas, que não puderam estar presentes. Que a Tua graça os alcance, que a Tua mão os toque, que o Teu Espírito Santo os abrace, em nome do Senhor Jesus. Eu te louvo, ó Deus, porque essa igreja tem acreditado nesses irmãos, tem abraçado esses irmãos, e esses irmãos têm feito uma obra extraordinária para a glória do Teu nome. Continuo te pedindo a Tua bênção para a vida de cada um deles. Continua, ó Deus, derramando da Tua sabedoria, do Teu Espírito Santo, do Teu poder sobre a vida de cada um, para que eles continuem te servindo, incansáveis, porque eles servem o Senhor, não servem o pastor, não servem um grupo, eles servem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Meu Deus e meu Pai, eu Te agradeço por essa igreja, pelos irmãos que estão em casa, pelos irmãos que estão aqui, por aqueles que têm carregado diariamente essa igreja em oração, tem buscado o Senhor para que possamos crescer, não somente em número, mas em sabedoria e graça diante de Ti e dos homens. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra exposta nessa noite, em que nós somos desafiados a olhar para Estevão e perguntar, e eu? Quais são as minhas características?
Pai de amor, enche-nos da Tua graça e do Teu poder, para continuarmos a sermos servos fiéis, e assim, supridos pela Tua graça e Tua misericórdia, sirvamos aonde o Senhor nos enviar. Agora leva-nos para os nossos lares, abençoa as nossas famílias, protege-nos e guarda-nos, ó Deus, durante essa semana. O povo que está em casa pela internet, que o Senhor esteja também abençoando, guardando. E se porventura alguém está passando por um momento menos favorável, que o Teu braço, a Tua mão poderosa se estenda e traga tudo aquilo que precisa nesse momento, essa família, essa pessoa. Eu Te louvo por este encontro, no precioso nome daquele que nos amou primeiro, aquele que fica de pé do Teu lado, meu Deus e meu Pai, para olhar para nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito, esteja sobre a família de cada diácono, sobre a família de cada membro dessa igreja, e sobre a vida de cada irmão e irmã que está na internet. Pai, a Tua graça me basta. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Vera, ela não vai poder vir aqui, mas ela agradece o coração a cada irmão por estar aqui presente. E nós queremos agradecer a Deus também por 2 aniversariantes hoje, né? Eu liguei, mas os telefones são assim, não chamam e ninguém atende, né? A nossa irmã está aqui presente, Deus te abençoe, tá? E a irmã Roseli, não você, Roseli, mas a outra Roseli, a Suzuki, né? A gasolina, a nossa irmã Suzuki está lá no Maranhão, né? Junto com o seu filho, lá na igreja do Maranhão também. Que Deus esteja abençoando a nossa irmã. Que Deus abençoe, querida, tá? Nós já oramos por você hoje, agradecemos a Deus pela sua vida e também agradecemos pela vida de cada um de nós, ou seja, aqui presentes, e o nosso irmão Eduardo Raposo. Esse nome aí é engraçado, né? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Uma excelente semana para todos. Amém?